Agora, irmãos, vamos fazer a leitura daquele jornal, vou apresentar de novo para vocês, que fala sobre ser renovado na prática das reuniões da igreja. Então vou ler para vocês essa matéria, que eu também achei muito interessante a respeito do tópico que a gente está abordando. Fala o seguinte: desde que fomos salvos pelo Senhor, nos tornamos membros do corpo de Cristo. Individualmente, nos tornamos cristãos e coletivamente passamos a ser membros uns dos outros. Aleluia! Por isso, devemos buscar em nosso viver cristão um equilíbrio entre esses dois aspectos, o individual e o coletivo. Não devemos enfatizar apenas nosso viver cristão individual em detrimento do viver coletivo. Tampouco devemos dar destaque apenas ao viver coletivo, deixando de lado a comunhão individual com o Senhor. Irmão, esse parágrafo aqui é maravilhoso. Quanto à prática do viver cristão coletivo, uma das ferramentas fundamentais é a reunião da igreja. Quando vamos a uma reunião da igreja, nos dispomos não somente a receber a palavra do Senhor, como também a transmiti-la para a edificação do corpo de Cristo. Para que isso ocorra, nosso espírito precisa estar sensível ao falar de Deus e à necessidade da igreja naquele momento. Quando nos levantamos para falar por Deus, não o fazemos para nossa própria satisfação, mas para beneficiar os demais membros do corpo. Tendo isso em vista, por um lado devemos nos lembrar de que somos canais criados para transmitir o sentimento que o Espírito tem colocado em nosso interior. Por outro lado, não nos esqueçamos de que os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Desse modo, tenhamos a mente sóbria para discernir o quanto devemos falar, confiando que o Espírito que habita interiormente é poderoso, por si só, para convencer aqueles que nos ouvem, mais do que nossa própria persuasão ou controle exterior sobre os ouvintes. Nesse ponto, devemos nos libertar de antigos conceitos e da religiosidade que herdamos sobre o formato das reuniões da igreja. Para isso, é importante observarmos o modelo deixado pelo Senhor Jesus. Em Mateus 5, o Senhor se assentou para falar às pessoas, percebendo que numerosa multidão o seguia. Nisso, aproximaram-se dele os seus discípulos e ele passou a lhes ensinar. Naquela ocasião, todos estavam ao ar livre, tendo trazido à presença do Senhor muitos enfermos e paralíticos, para que ele os curasse. Provavelmente ali também houvesse mulheres e crianças, ou seja, toda espécie de pessoas buscando o Salvador. Embora essa multidão fosse composta de vários tipos de pessoas, sem aparente organização formal, elas estavam sensíveis às palavras do Senhor. Isso bastou para que ele tivesse a oportunidade de lhes ministrar os ensinamentos que foram registrados nos capítulos de 5 a 7 do Evangelho de Mateus. Irmãos, hoje não temos a presença física do Senhor, mas possuímos o Espírito. O mais importante é que o Espírito tenha liberdade para agir em nosso meio. Portanto, o formato das reuniões da igreja não devem ser nossa maior preocupação. Por isso, ao seguirmos a orientação do Espírito, o fato de estarmos reunidos em um grande salão, na varanda de uma casa, ao redor de uma árvore ou à sombra de uma árvore, é algo secundário.
Devemos aprender a nos deixar ser usados por Deus em qualquer ambiente, além de auxiliar os demais membros a exercitarem seus dons em qualquer esfera, pois a igreja não é uma organização que funciona dentro de um prédio, mas um viver que praticamente em nosso dia a dia, mas um viver que praticamos em nosso dia a dia para edificar o corpo de Cristo, Senhor Jesus. Irmãos, essa palavra tem sido maravilhosa. Espero que os irmãos tenham ganho esse sentimento de você desfrutar individualmente, de você desfrutar coletivamente. Eu não posso só enfatizar o individual em detrimento do coletivo. Também não posso só enfatizar o coletivo em detrimento do individual. Precisa haver esse equilíbrio entre o individual e o coletivo. Tudo isso para edificar o corpo de Cristo. Irmãos, vou parar por aqui, já volto no próximo vídeo. Jesus é o Senhor.